Ok. O dia da adversidade, amém? Salmo 27. E eu quero falar nessa noite sobre algumas certezas que nós precisamos ter para que quando o dia da adversidade chegar, e chega para todo mundo, você não seja abalado a ponto de morrer. E quando eu falo morrer, eu não estou falando morrer na condição de deixar de existir aqui nesse mundo. Tem muita gente que já antecipou a morte. Ele é um morto-vivo. Quando é que você morre? Quando você deixa de sonhar. Você deixou de sonhar, você está morto. Se você não tem projeto, se você não tem perspectiva, você é alguém que está morto, apesar de estar respirando. Então você não mais vive, você sobrevive. E Deus não quer isso para você. Por isso, Deus vai te ensinar. Diga para o seu irmão, Deus vai te ensinar. E a escola de Deus é a melhor que existe. Por incrível que pareça, a pedagogia divina, a forma que Deus usa para nos ensinar, ela muitas vezes não é a mais agradável, não é aquela que eu escolheria, que você escolheria. E um dos ambientes onde Deus mais nos ensina a confiar nele, é no ambiente das nossas lutas. E geralmente isso acontece na sua casa, geralmente isso acontece no trabalho, nos lugares onde você tem que estar. E o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 27, é uma canção de um homem que aprendeu a confiar em Deus. E ele aprendeu a confiar em Deus porque o conflito dele começa na casa dele, na família. O conflito de Davi era um conflito primeiro familiar, porque ele era o rejeitado da casa. E é interessante como Deus, ele tem uma perspectiva de ação que é contrária à nossa lógica. Quando eu conto o meu testemunho, eu digo que eu era a ovelha negra da família. Eu era o pior da minha casa. E eu, olhando do ponto de vista de perspectiva humana, eu digo assim, Deus poderia começar por qualquer um. Eu, se fosse Deus, jamais olharia para mim e dizia assim, eu vou pegar esse aqui. Mas Deus resolve chocar o nosso entendimento quando Ele olha para aquele que é improvável. Quando Ele olha para aquele que não é a esperança de resgate. E Deus pega essa pessoa e transforma no referencial da casa. Quando você entende isso, você percebe que Deus tem um propósito. E Deus te escolheu porque Ele tem um propósito na sua vida, amém? Se você está lutando pela sua família, pela sua casa, e eu quero que você entenda que Deus poderia ter começado por qualquer pessoa da sua família, mas Ele resolveu começar por você. E Davi entendia isso de uma forma muito clara no seu coração. Por quê? Porque quando Davi foi escolhido por Deus, ele vivia uma perspectiva de conflitos familiares. E uma das coisas que você precisa aprender é que Deus quer ensinar você a resolver os seus conflitos de família. E que os conflitos na família, eles têm um propósito. Ou para Deus, ou para o diabo. Os conflitos que surgem, na maioria deles, iniciados pela nossa fraqueza carnal, ou por uma cilada armada pelo diabo, esses conflitos eles podem terminar em morte e destruição. Se Satanás estiver dominando a situação, isso pode gerar destruição em um lar, casamento se desfaz, filho mata o pai, pai mata o filho, irmãos se tornam inimigos. Mas quando Deus percebe um conflito em uma família, em um lar, a primeira coisa que Deus faz é levantar alguém que possa ser coluna naquele lugar. E Deus pode ter levantado você para ser a coluna da sua casa. E essa pessoa que Deus levanta para ser coluna, antes de Deus levá-la a conquistar algo, Deus precisa treinar essa pessoa. Então diga para o seu irmão assim, se a coisa está feia, pode ser o treinamento. É o quê? Treinamento. E quanto maior for as conquistas, mais pesado vai ser o treinamento. Só que o treinamento de Deus
na maioria das vezes, ele é imperceptível a nós quando nós estamos na luta. Nós achamos que o que está acontecendo é porque o diabo, porque aquilo, muitas vezes o diabo está ali, mas quando Deus nos deixa passar por algumas coisas, quando Ele permite na sua soberania que nós enfrentemos algumas coisas, é porque Deus não quer só nos abençoar, Deus quer que nós nos tornemos bênção também, amém? E Davi teve essa experiência com Deus, a experiência de vencer a rejeição, a experiência de vencer a aversão de muitas pessoas da sua casa, e ele se tornou o referencial da sua família. A casa de Davi, essa é uma expressão que você vai encontrar na Bíblia. Mas como foi que Deus construiu essa referência na vida de Davi? Não foi através das facilidades. Diga assim para o seu irmão: Deus constrói através da adversidade. E se você está enfrentando uma adversidade, eu quero profetizar na sua vida, que você vai sair dela com uma marca divina em você, que vai te fortalecer para quando vierem outras lutas, você ser mais rápido na sua vitória. Você recebe isso? Então a adversidade é o momento onde Deus olha para nós e Ele enxerga todas as nossas limitações. Mas Deus sabe que existem limitações em nós que elas podem ser superadas. E essas limitações só são superadas quando Deus faz alguma coisa sobrenatural acontecer. Por isso tem situações que acontecem na sua casa, na sua família, que fogem do seu controle, que fogem do meu. E quando acontecem essas situações que fogem do nosso controle, o que é que a gente faz? Alguns se desesperam, outros se irritam, e toda ação produz um resultado, ou bom ou ruim. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele já não é mais o menino que Deus escolheu, ele já é um guerreiro experiente. Mas as experiências que Davi adquiriu na guerra, elas vieram dentro de confrontos muito difíceis. E muitas vezes nós lemos um salmo desse, e a gente começa a ler o salmo do início, você ouve Davi falando como alguém que não tem medo. A ideia que nós temos é de alguém que não tem medo. Mas Davi, durante muito tempo, viveu fugindo de Saul. E ele fugia por quê? Porque ele tinha medo de morrer. Ele não queria morrer. E por que ele não queria morrer? Porque ele acreditava no que Deus havia falado para ele. Quando você não tem sobre a sua vida uma promessa divina, quando você não tem sobre você uma certeza de que Deus tem algo para te abençoar, para fazer na sua vida, a vida perde sentido. E Davi, percebendo toda essa construção divina, Deus queria torná-lo um guerreiro, ele percebe que os conflitos vêm. E quando o dia da adversidade chega, Deus começa a ensinar para Davi algumas coisas que Deus quer ensinar para você. Amém? Quem está disposto a aprender? Primeira coisa que Deus quer ensinar para você, e Ele quer que você acredite nisso: no dia da adversidade, Ele te protegerá. Você acredita nisso? E a proteção divina, na maioria das vezes, ela não virá de uma forma perceptível, mas ela virá, porque Deus não falha. E o grande problema que nós temos, na maioria das vezes, nas nossas casas, na nossa família, é porque nós, ao olharmos para os conflitos do nosso lar, nós, na maioria das vezes, interpretamos eles de forma natural. Nós achamos que é assim mesmo. Toda família tem problema, toda família tem isso, toda família tem aquilo, mas eu quero que você aprenda a profetizar sobre a sua casa. E você diga: a minha casa é um lugar de bênção, a minha casa é um lugar de vitória. Que você comece a profetizar isso sobre a sua família, amém? Amém. Esse dia eu estava conversando com um casal de pastores, eles estavam falando sobre criação de filhos. E tem um provérbio, um ditado maligno, que diz assim: filho criado, lá em casa a gente não abre a boca para falar isso. Lá nós dizemos: filho criado, unção dobrada, porção dobrada, bênção dobrada, vitória dobrada,
filho criado, vitória dobrada. Por quê? Porque nós aprendemos que a nossa boca tem poder de construir e ela tem poder de destruir. Então Davi, ele foi treinado na adversidade. E no momento da adversidade, uma das coisas que Davi desenvolveu a certeza foi de que Deus o protegeria, mesmo quando tudo viesse contra ele. Ele vai dizer: se um exército se levantar contra mim, ainda assim nele eu vou confiar. Mas de onde surge essa confiança no cuidado de Deus? Essa confiança surge dos livramentos que Deus te dá. Quem mais experiência tem de livramento, mais confia. Tem uma experiência que eu gosto de contar. Eu estava aqui no Brasil com um pastor amigo meu lá do Chile. E o Chile é um lugar onde tem muitos terremotos. E nós estávamos em São Felipe, na igreja do apóstolo Marcondes, e no momento que nós estávamos no quarto de hotel, eu estava falando com o Rose no meu notebook, e ele estava falando com a esposa dele. E de repente, ele me chamou e falou: pastor, vem. Aí eu fui, pensando que era alguma coisa assim. Ele disse: mira! E quando eu olhei para a tela do computador, ele estava falando com a esposa pelo Skype, então dava para vê-la, e a casa estava balançando, e o computador assim tremendo. Eu disse assim: rapaz, o que é isso? Assim, está acontecendo um terremoto nesse exato momento na minha casa. Quando eu vi aquilo, eu disse assim: rapaz, se fosse eu que estivesse aqui no Brasil e a minha esposa estivesse do outro lado e na minha casa estivesse acontecendo um terremoto, meu irmão, eu estava de joelho no chão, desesperado, pedindo: Deus, por favor, faz alguma coisa. Ele disse: não, esse é dos fracos. Assim, como assim? Esse não é dos fortes, esse é dos fracos. Eu fiquei olhando para ele ali, mas saí daquela experiência, né, pensando em algo. O cara já tinha vivido tantos terremotos que ele sabia o que era um terremoto forte e que era um terremoto fraco, e ele já não se abalava mais. Agora imagine se fosse eu ou você que estivéssemos lá, a gente que não tem experiência em terremoto. A primeira vez que o chão tremesse, a gente já pedia: meu Deus, me acorde, né? Porque nós iríamos achar que o mundo estava acabando. O que eu quero que você entenda? Em que ele é melhor que nós? O pastor Ortega. Em que ele é melhor que eu? Em que ele é melhor que você? E a resposta é: na experiência. Na experiência ele é melhor que eu. Ele tem experiência com terremotos, eu não. Então às vezes a gente não entende, porque tem pessoas que passam por algumas lutas, e quando a gente ouve elas falando, a gente fala assim: poxa, sabe, se fosse eu que estivesse passando essa luta que essa pessoa está passando, eu já estava desesperado. Mas aquela pessoa adquiriu algo que você só adquire quando você passa por aquilo. É verdade, Jesus. Aquela pessoa adquiriu experiência passando pela adversidade. E eu quero declarar na sua vida que o que está acontecendo na sua vida, na sua família, não é para te matar, é para te dar experiência. Aleluia. E essa experiência, ela vai gerar em você uma confiança em Deus que você nunca teve. Por quê? Porque nós podemos ter muitas visões em relação a Deus. Nós podemos conhecer Deus de várias maneiras. Cada homem da Bíblia percebeu Deus de uma forma e de acordo com a sua experiência com Deus. O Ortega não tinha medo de terremoto. Aí eu me lembro de uma experiência que nós tivemos em São Paulo. Quando nós fomos morar em São Paulo, nós fomos morar em um bairro muito violento. E com 15 dias que nós estávamos lá, nós fomos fazer um noivado de uma moça da igreja. E um cara foi assassinado na nossa frente. A Rose estava grávida de Damares, estava com Daniel, eu estava com Daniel no colo, nós estávamos indo para casa. E o rapaz veio correndo ferido na nossa direção, e na nossa frente o cara descarregou uma pistola nele. E ele caiu. Quando ele caiu, o cara trocou o pente e deu vários tiros nele na nossa frente. Uma distância daqui no ventilador. Nós ficamos paralisados, eu e Rose. E de repente o cara repôs outro pente, andou na nossa direção com a pistola na mão e passou por nós e falou: boa noite. A gente: boa noite.
e Rose entrou em pânico. Eu quero ir embora, eu quero voltar para a Bahia, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero voltar para a Bahia, eu não vou morar nesse lugar, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Senão nós não vamos embora, Deus nos trouxe para aqui com propósito. E nós passamos a conviver ali. Chegou um tempo em que nós fomos tão livrados por Deus de situações que nós não tínhamos mais medo de armas. Várias vezes eu entrei em lugares onde os traficantes estavam armados para pregar o evangelho para eles. E eles diziam: todo mundo baixa as armas aí que eu quero falar. Tive várias vezes pistola na minha cara. Tem um cidadão que foi me matar dentro da igreja. Eu vim aqui hoje para lhe matar. E eu, com a ousadia que até hoje, quando eu lembro, eu disse: meu Deus, foi Deus mesmo. Pode entrar, venha. E ele não foi, ficou com medo. Quem ficou com medo foi ele, mas quem estava armado era ele, não era eu. Nós desenvolvemos uma confiança tão grande em Deus, que quando os traficantes diziam assim: ó, não pode abrir a igreja, toque de recolher, a única igreja que abria era a nossa. E como foi que nós fomos experienciados a confiar? Nós transitávamos num bairro, num horário que ninguém tinha coragem na madrugada. Eu andava, ia para o monte, orar, entrava no bairro 2 horas da manhã, cruzava com os manos, né? Lá a gente chama os manos. E os manos tudo de pistola na mão, fuzil. E a gente, quando passava, os manos batiam continência para a gente. Ô pastor, como é que o senhor está? Beleza, mano? Ninguém enquadrava a gente não tinha medo. Mas quando nós chegamos lá, nós morríamos de medo. Como foi que esse medo foi tirado? Esse medo foi tirado à medida que nós fomos convivendo com aquela realidade. E nós fomos percebendo que se Deus não guardar você, o colete de bala não te protege. Nós fomos aprendendo que se Deus não for tua segurança, o Salmo diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O Salmo diz que o Deus que te guarda, Ele não dorme nem tosqueneja, Ele está te vigiando 24 horas. O Salmo diz que o Deus que te protege, Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E quando Ele olha para você no momento da dor e do desespero, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Ele olha para você no momento em que está tudo desabando ao seu redor e Ele diz: calma, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque eu já dei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Existe uma ordem divina e essa ordem diz respeito a você, e você vai ser guardado em todos os teus caminhos. Quando você começa a perceber esse cuidado de Deus, você vive uma vida tranquila e sossegada, porque você sabe que Deus é fiel. O grande problema nosso é que nós não temos a oportunidade de desenvolver essa experiência, na maioria das vezes, por alguns motivos que eu quero falar nessa noite. Quando é que nós não chegamos nesse nível de descanso no dia da adversidade? Primeiro, quando nós desistimos. Diga assim para o seu irmão: Deus não tem compromisso com quem desiste. E um dos motivos para nós desistirmos é porque nós duvidamos do que Deus falou. Quando você não crê, você desiste. Mas quando você crê, você persevera. E você faz como Abraão. Abraão creu além da esperança. Quem desiste não tem vitória para contar. Quem desiste não tem conquistas para celebrar. Quem desiste morre no meio do caminho. E quem anda com Deus não pode desistir. Por que não? Porque tem motivo para continuar. Tem motivo para acreditar, queridos. Quantas vezes você é desafiado a desistir de orar por aquela pessoa da sua família que você está orando? Todo dia. Às vezes parece que quanto mais você ora, a coisa piora. E aí a sugestão de Satanás é: desiste. Você não está vendo que isso não vai dar certo? E muitos de nós, ao invés de nos aferrarmos, nos apegarmos àquilo que Deus falou conosco, a gente prefere desistir.
Eu me lembro quando Deus me tirou do meu último emprego. Deus me falou algo quando Ele me tirou do meu último emprego, que eu nunca esqueci. Eu tinha um chamado, me decepcionei com um monte de pastores, de pessoas que me fizeram promessas e não cumpriram. E aí eu disse para Deus: olha, enquanto eu respirar, eu não vou mais depender de oferta de igreja, nem de salário de igreja, eu vou trabalhar. E Deus, na sua graça, me permitiu trabalhar nos empregos que eu queria, me abriu portas nas empresas que eu pedi. Mas eu me lembro de um dia quando eu estava bem financeiramente, ganhando o salário que eu queria, e eu comecei a sentir saudade do ministério. E o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: olha, todas as promessas ainda estão de pé. Você quer voltar? E quando eu olhava para a minha realidade daquele momento, eu me via, minha esposa e 5 crianças, eu pensava: poxa, agora não é só eu, Rose e 2, 3 crianças, tem 5. E eu me lembro que Deus fez algo comigo que Ele faz com você todo dia. Deus insiste conosco. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em Deus. Ele insiste até quando você desiste. Ele insiste. E Deus começou a insistir comigo. Aí um dia eu disse assim: Deus, se eu não quiser ir, o que vai acontecer? Aí Ele me disse assim: você nunca vai saber o que você perdeu. Você não sabe o que você vai perder. E aquilo mexeu comigo, né? Eu disse assim: não, eu quero ver o que é que eu ia perder. E eu me lancei. Num ato de loucura, deixei tudo para trás. Todo mundo que me conhecia, que estava perto, disse assim: esse cara é maluco. Deixei tudo em São Paulo, toda a minha estrutura financeira, de vida, de tudo, e vim para a Bahia sem nada nas mãos. Nem os móveis que a gente trouxe. E eu tinha a única coisa necessária para alguém continuar prosseguindo. O que é, pastor? A promessa de que Deus iria estar comigo. Se Ele disse que vai estar contigo, querido, Ele vai te ensinar a confiar nele dia após dia. E hoje, depois de 10 anos, quando eu olho para trás, eu digo assim: Deus, obrigado porque eu vim. Obrigado porque eu acreditei. Tanta coisa vitoriosa e abençoada já aconteceu na minha vida nesses 10 anos. Mas se eu tivesse desistido, eu teria perdido os melhores anos da minha vida. Então o diabo sabe que se você desiste, você pode abrir mão daquilo que é seu por direito. E por que a gente desiste? Na maioria das vezes nós desistimos porque nós nos desanimamos. Uma das palavras que mais aparece na Bíblia é a palavra tenha bom ânimo. Porque o desanimado, ele não vai perder. Ele já perdeu. Quando você está desanimado, você não consegue enxergar além das circunstâncias. Quando você está desanimado, você não consegue ver perspectiva de resposta. Você olha para todos os lados e parece que todas as portas estão fechadas. O desânimo, ele cria uma cegueira espiritual nas pessoas, que elas se esquecem do que Deus falou. E Davi, ele teve oportunidades, esse texto fala dele, de várias vezes desanimar, porque ele foi ungido rei, mas só foi sentar no trono 13 anos depois. Passou 13 anos sendo treinado. E o treinamento de Deus, ele parece longo para nós às vezes, mas Deus, quando tem um propósito na sua vida, Ele vai investir em você, amém? Amém. E uma das coisas que nós não podemos fazer, nós nunca vamos provar esse cuidado de Deus se nós desistirmos. Você precisa continuar. E continuar quando não tiver motivo para continuar. Não porque há motivos, mas porque há uma promessa. A promessa é crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Essa promessa deve mover o meu coração. Aí Davi diz aqui no Salmo 27, Ele me protegerá. Isso é uma certeza de quem aprendeu. E eu estarei abrigado no
recôndito do seu tabernáculo. O que Davi está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha força não vem de mim. A minha força não vem da minha experiência de guerra. A minha força não vem da habilidade que eu tenho de lutar. A minha força vem da presença de Deus. Amém? Amém? O que ele está dizendo aqui? Se eu não estiver no teu tabernáculo, e o tabernáculo aqui era o lugar da presença, eu vou fracassar, eu vou fraquejar. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu estou muito fraco na fé, o que é que eu faço? Eu digo: vai para a presença. Vai para a presença de Deus. Mas eu não estou conseguindo porque eu estou fraco e eu tenho que ir para a presença. O segredo é esse. Quanto mais fraco tiver, mais você precisa dele. Vai para a presença. Mas eu não consigo nem orar, não precisa orar. Deita lá, fica calado, diz assim: Deus, estou aqui na tua presença. Olha para mim aqui, eu estou aqui. E ele vai olhar porque ele comprou você com o sangue dele. Vai para a presença de Deus, se expõe à presença de Deus. Porque quando você se expõe à presença de Deus, você recebe da força de Deus, da unção de Deus. O grande problema é que na maioria das vezes, quando a gente fica fraco, as pessoas não querem mais congregar, elas não querem mais ir à igreja, elas ocupam a sua mente com distrações. Uma das armas mais poderosas do diabo no momento da guerra se chama distração. É tirar você do foco do que Deus tem. Porque quando você tira os olhos, ele tem mais tempo para trabalhar. E a distração vem justamente quando nós deixamos de recorrer a Deus, para recorrer aos recursos humanos, para recorrer aos recursos financeiros que nós temos, esquecendo que Deus é quem faz todas as coisas na vida daquele que confia. Então Davi diz assim: olha, eu estou abrigado, eu não estou desprotegido. E eu estou abrigado aonde? Eu estou abrigado no teu tabernáculo, no lugar da tua presença. E o que era o tabernáculo que Davi está falando? O tabernáculo era o lugar da adoração a Deus. Era o lugar onde Deus era reconhecido e adorado. O que Davi está dizendo aqui? A minha força não vem de mim. A minha força não vem do que eu aprendi nas guerras. A minha força vem da presença de Deus em minha vida. E se você quiser conquistar vitórias na sua casa, na sua família, ou em qualquer área da sua vida, você precisa aprender a passar tempo com Deus. Você precisa aprender que estar com Deus é o maior investimento de tempo que você faz na sua vida. Davi entendia isso, e a presença de Deus na vida de Davi era tão forte, que a história conta que quando Saul estava endemoniado, que Davi começava a adorar a Deus, o que acontecia? O demônio saía, porque o diabo não resiste aonde há uma verdadeira adoração. Para que os altares que foram levantados ao inimigo no meio da tua família caiam, a única coisa que você precisa fazer, sabe o que é? Levantar um altar ao Deus verdadeiro. Porque quando você levanta um altar ao Deus verdadeiro, todos os falsos altares têm que cair. Elias nos ensina isso. Quando Elias desafia os 750 profetas, 400 de Baal, 350 de Acera, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Quando ele restaura o altar, ele restaura a adoração. E no restaurado altar, Elias vence Baal. Ele não vence Baal no confronto, ele vence Baal quando ele restaura o altar. Se você quiser que Deus faça algo extraordinário na sua casa, seja um verdadeiro adorador. Seja alguém que quando a luta chega, ao invés de murmurar ou falar qualquer coisa contra Deus, você exalta Ele. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, está tudo desabando, mas eu quero dizer que Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. No momento que você faz isso, você tem resposta e Deus honra você. Então Davi conhecia o poder que a adoração tinha. Ele sabia que quanto mais íntimo de Deus ele fosse, mais poderoso ele seria nas mãos do Senhor. Porque você não vai encontrar força para vencer as adversidades
no homem. Não é naquele irmão que ora, ou naquela irmã de oração. Mas às vezes para a gente parece mais fácil ir até o profeta, a pessoa de oração, dizer assim: olhe por mim aqui. Não estou dizendo que nós não temos que orar uns pelos outros, não estou falando isso. Eu estou falando de pessoas que, ao invés de construir com Deus um relacionamento, fica refém do tempo de outras pessoas, fica refém da sabedoria de outras pessoas. Pessoas assim nunca desenvolvem segurança no tempo da adversidade. E tem momentos da sua vida, e todo mundo aqui já passou por esses momentos, em que parece que todo mundo some. É assim ou não é? Ninguém atende telefone, ninguém responde e-mail. O que é que Deus está querendo ensinar nesse momento? Deus está querendo ensinar que você pode até ter amigos e pessoas que vão te ajudar, mas vai ter momentos em que só Ele vai poder resolver teu problema. Não vai adiantar você ficar confiando em um, em outro, em A e em B. Confia em Deus. Descansa o seu coração na certeza de que Ele é o Deus fiel. Mas para essa certeza vir, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser alguém que adora a Deus em todo o tempo. E um dos louvores mais poderosos, uma adoração mais poderosa acontece no dia da adversidade. É no dia em que você não tem motivos humanos, porque motivos eternos você sempre vai ter para adorar a Deus, amém? Mas no dia que você olha, você não tem motivos humanos para abrir a boca e cantar um hino. Mas você faz isso não porque existe um motivo humano, mas porque existe o Deus que é digno de toda adoração, o Deus que é digno de todo louvor. Então, um dos grandes segredos da vida de Davi, de ter sido alguém tão poderoso, principalmente em dias de adversidade, é porque de todas as qualidades que Davi tinha, e de todas as coisas mais admiráveis na vida de Davi, a mais admirável é que ele era um adorador. Ele era um homem de adoração. Ele é autor da maioria dos salmos que nós temos na Bíblia. Flávio Joséfo diz na história dos Hebreus que Davi escreveu mais de 1000 salmos. Nós só temos 150 salmos, e dos 150 que nós temos, metade é de Davi, o restante é de Moisés, dos filhos de Asaf, de Jedutum, de Coré, dos outros salmistas. Então nós não temos aí nem 10% dos salmos que Davi escreveu. Ele era um adorador por excelência, como a gente canta, mas era alguém que aprendeu a adorar a Deus independente do lugar que estava, porque a vida de Davi é dividida em fases muito difíceis. Houve um momento que ele estava no meio da bosta da cabra, tomando conta das ovelhas do pai, e lá ele fazia o quê? Adorava. No meio das bostas de cabra, cuidando das ovelhas, lá ele adorava. Houve um momento em que ele estava no campo cuidando das ovelhas, rodeado de pastos verdejantes. E onde você acha que ele tirou a inspiração dos salmos? E rodeado de pastos verdejantes, ele olhava, os pastos verdejantes, olhava para as ovelhas: o Senhor é meu pastor. Lá no meio dos pastos verdejantes ele fazia o quê? Adorava. Mas houve momentos na vida dele em que ele estava num campo de batalha, e lá no campo de batalha ele fazia o quê? Fazia o quê? Adorava. Quando Saul começou a perseguir ele, a habitação de Davi muitas vezes foi uma caverna, e no meio da caverna, escondido em cavernas, o que é que Davi fazia? Ele adorava a Deus. Um dia ele chegou no trono e ele estava no palácio, e quando ele chegou lá no palácio, ele continuou adorando a Deus, porque a trajetória dele foi construída por uma única coisa: pela intimidade que ele tinha com Deus. Na maioria das vezes nós não conquistamos as vitórias que nós queremos, ou elas demoram mais tempo do que deveriam, porque nós somos pessoas que adoram quando as coisas estão bem. E você tem que entender que alguns problemas na sua casa, eles não vão mudar assim rapidinho. Estava aconselhando uma pessoa agora lá na última cidade que nós fomos no final de semana, Roda Velha, lá no oeste da Bahia, pertinho de Luiz Eduardo. E uma moça veio me falar dos problemas que ela tinha com a mãe.
E eu perguntei para ela assim: há quanto tempo você é crente? Ela disse para mim assim: há mais de 10 anos. E há quanto tempo sua mãe é assim? Ela disse para mim assim: desde que eu era criança. E quanto tempo você tem de crente? 10 anos mais ou menos. E sua mãe nunca mudou? Eu disse: não, pastor, nunca mudou. Eu disse assim: e você? Em 10 anos de crente, por que você ainda se afeta com o que ela faz? Porque ela não ter mudado é normal. Mas o que me deixa espantado aqui é que você em 10 anos de crente continua sofrendo com as ações dela. Porque tudo bem que ela não mudou em 10 anos, mas você não mudou a forma de reagir em 10 anos. 10 anos depois, na fé, você ainda se abala com o que ela faz. 10 anos depois, você ainda se afeta com o que ela faz, sendo que tem 10 anos ela fazendo a mesma coisa. Então, que ela não tenha mudado, eu acho normal, ela não tem o Espírito Santo. Agora você, minha querida, em 10 anos já era para você ter aprendido. Já era para você saber ficar calada. Já era para você aprender a confiar. Mas tem gente que é assim, ela não entende que tem coisas que não vão mudar em 5, em 10 anos. Mas eu não posso ficar refém da mudança da circunstância. Deus pode me mudar, não importa a circunstância que eu esteja, é só querer. Amém. Então tem coisas que acontecem na minha vida hoje que quando aconteciam há 15 anos atrás, no início da minha fé, 25 anos atrás, eu ficava desesperado. Hoje eu nem me abalo. Aconteceu isso foi, amém, glória a Deus. Por quê? Porque mudou algo aqui dentro de mim. E Deus quer mudar coisas dentro de você, amém? Porque eu quero terminar essa mensagem dizendo para você algumas verdades que você não vai gostar de ouvir, mas que eu preciso falar. Mesmo você sendo um adorador, mesmo você sendo uma pessoa muito íntima de Deus, não vai faltar adversidade na sua vida. Elas virão. Elas são inevitáveis, Jesus falou isso. Mas o problema não são as adversidades. O problema é como você se comporta no dia da adversidade. Mas você só vai conseguir se comportar bem se você entender que a adversidade é uma escola de Deus. Ortega conseguia ficar tranquilo no meio do terremoto, eu não. Qual a diferença entre nós dois? Ele aprendeu os níveis de terremoto, os que eram mais fortes, os que eram mais fracos. Mas ele aprendeu por quê? Porque ele convive com aquela realidade. Então tem realidades na sua casa que você já está orando tem 10 anos, não mudou. Mas você ainda entra em choque por isso. Você ainda briga por isso. Então isso é sinal de que 10 anos você não aprendeu nada. E Deus está querendo te ensinar aqui que a primeira coisa que Ele quer é que você aprenda que Ele é fiel. Amém? Amém? Não vi resultado nenhum, mas eu vou continuar crendo. Eu vou permanecer crendo naquilo que Ele falou. Aí um dia nós vamos poder falar o que está no versículo 6. Ele diz assim, para nós terminarmos de orar: então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo, falando mais uma vez da adoração, oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Aí no versículo 7 ele diz: ouve a voz do meu clamor, ó Senhor, tem piedade de mim, responde as minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento, e o teu mandamento é: buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Amém? São palavras de um homem que conheceu Deus de forma íntima, mas a maioria das circunstâncias onde Deus se revelou para ele foi nos dias de adversidade. E Deus está querendo se revelar para você no meio da sua família. Você crê nisso? Deus está querendo se revelar. E Ele vai usar o que, pastor, para se revelar essa situação que você está vivendo? Você vai ver o quanto Deus é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer na sua casa. Você recebe isso? Então eu queria convidar você aqui na frente para nós orarmos. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, como nós temos feito toda quinta-feira. Eu creio no poder da oração. Tem mais alguém que crê? Eu creio.
Eu creio que quando nós oramos,